Bom dia, graça e paz. Nós queremos dar as boas-vindas aos nossos irmãos da Igreja Boas Novas, aos nossos irmãos da Igreja Nova Família e a todos os demais irmãos que estejam porventura conectados a essa rede social online, né? E eu quero ler com vocês nesta manhã um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Essa é a promessa do Senhor para nós, ainda que neste tempo de pandemia nós estejamos nos desgastando, né? Estejamos passando por um momento muito difícil, mas nós não devemos desanimar, porque o Senhor diz na sua palavra que o nosso interior está sendo renovado dia após dia, e nós louvamos a Deus por isso, pelas suas promessas, pela sua graça e pela sua misericórdia. E eu quero que os irmãos estejam aproveitando nessa manhã a palavra que o Senhor tem para ministrar através das nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, graças te dou, ó Pai, por mais desta oportunidade que temos nesta manhã, de estarmos reunidos, ó Deus, em espírito. Não podemos estar unidos juntamente, mas estamos em espírito, ó Deus, louvando ao Teu nome, adorando a Ti, fazendo do nosso lar um lugar da Tua presença, ó Senhor, fazendo de cada lar uma igreja, ó Deus. E nós Te pedimos, Pai, ajuda-nos e abençoa-nos, ó Senhor. Derrama sobre nós a Tua graça e fala aos nossos corações nesta manhã. É o que nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, irmãos. Estou aqui para convidar vocês para participarem do nosso pequeno grupo, que acontece todas as terças e sextas-feiras, onde nós nos reunimos via Zoom para estudar a Palavra de Deus e revisar a pregação que acontece todos os domingos. Durante esse pequeno grupo, nós também temos um momento de estudo da palavra junto com as crianças, onde nós plantamos a sementinha de Deus no coração delas. Conheça agora um dos nossos pequenos guerreiros. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos,
Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouro desta terra, incomparáveis para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim,
quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Ok, meus irmãos, eu quero também convidar vocês agora também a louvar ao Senhor e adorar a Ele com o seu dízimo e sua oferta. Eu queria deixar uma passagem bíblica para você, que está lá em Malaquias 3,10, muito conhecida por todos nós, que diz: traga o dízimo, à casa do tesouro ou ao templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olha só que promessa maravilhosa que o Senhor deixa para nós, para todos aqueles que o obedecem, todos aqueles que o adoram e louvam a Ele. Existem 3 formas que você pode, irmão, ofertar e dar o seu dízimo para a Igreja Boas Novas. Uma das formas, você vai ver aí um QR Code na sua tela, você indica o celular aí, e esse QR Code já vai te levar para um aplicativo do Canada Help, aonde você vai poder dar a sua oferta e o seu dízimo. A segunda forma é pela intransfer. Se você usa um aplicativo do banco, você pode fazer um intransfer e o endereço é offers@goodnewscambridge.com. offers@goodnewscambridge.com. Não esquecendo que você tem que colocar ali na mensagem, ali na observação, o número do seu envelope ou o seu endereço. Se você tem o número, você não precisa pôr o endereço. Só põe o endereço se você não tiver o número do seu envelope. A terceira forma, se você não tem esse meio de fazer pelo intransfer ou pelo Canada Help, eu posso retirar na sua casa. Então, claro, você me liga, Pastor Marcos, no 519-998-5888.
985888 e eu posso retirar e trazer aqui na igreja para a gente fazer a computação. Então é isso, meus irmãos, aproveitem para louvar e adorar o Senhor com seu dízimo e sua oferta. Deus abençoe. Ok, graça e paz, irmãos, bom dia. Bom dia a todos os meus irmãos, você que está na sua casa, sentado aí no seu sofá, assistindo mais um culto online. Você é bem-vindo, né? Nós estamos nesse momento de pandemia, lockdown, mas nada pode nos impedir de louvar e bendizer ao Senhor, ouvir a sua palavra, não é? Ser alimentado pela sua palavra. Então, seja bem-vindo. Aos irmãos da Igreja Nova Família, aos nossos queridos irmãos também da Igreja Boas Novas, sejam bem-vindos, né? Sintam-se à vontade, sintam-se bem, você ali já pôde louvar ao Senhor, e agora nós vamos meditar um pouco na palavra do nosso Senhor Deus. Eu quero te convidar, você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 16. Romanos capítulo 2, do versículo 1 ao 16. Você que está em casa aí, pega a sua Bíblia, não é? Pega um lápis, uma caneta, que você possa marcar, até porque sempre quando nós estudamos a palavra de Deus, toda terça-feira e sexta-feira nós temos nossos grupos familiares, que tem sido, irmão, uma bênção. Irmãos, tem sido uma bênção e quero aproveitar e te convidar para você participar. Então, terças-feiras são às 7h da noite, não é? E se você tiver interesse, entre em contato conosco, a gente passa o link para você, é por via Zoom, e aí você vai poder participar. E temos também na sexta-feira, às 7h também, e se você quiser participar na terça ou na sexta, fale conosco, né? Nós mandamos o link aí do Zoom e você poderá participar aí do grupo familiar. Tem sido uma bênção, porque eu mando para os irmãos essa passagem, mando algumas perguntas, e nesse momento que no grupo familiar, a gente tem um momento tão gostoso, onde as pessoas podem perguntar, podem tirar dúvida, compartilhe aquilo que Deus está falando ao coração deles. E tem sido uma bênção. Não se sinta só, como eu costumo sempre dizer, não se sinta só, não se isole, não é preciso isso, né? Deus nos deu esse meio de comunicação, irmãos, e confesso para vocês, tem sido uma bênção. E também, aproveitando, quero te convidar a você participar também, se você quiser, né? A sala de oração tem sido também uma bênção, todas as quintas-feiras, às 7h30, e tem sido com o grupo da Nova Família. Você, meu irmão da Nova Família, não deixe de participar, tem sido uma bênção, tem sido ministrado pelo Arthur e a sua esposa, e nós temos assim tido momentos maravilhosos, né, de oração, tem um momento de devocional, mas o tempo maior é de oração. Então está aí para você, né, esses convites. Então vamos ler lá em Romanos capítulo 2, do verso 1 ao 16, que diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da tua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade.
Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Quero te convidar, abaixa a sua cabeça agora e vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer e te louvar por essa palavra. Pedimos, por meio do teu Espírito Santo, ajuda-nos, ó Deus, a compreender e a entender esta palavra, estes ensinos, Senhor, para que possamos crescer na graça e no conhecimento da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero contextualizar essa carta escrita à igreja de Roma, escrita por apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta, e irmãos, e essa carta, apóstolo Paulo foi chamado, ele começa dizendo que ele foi chamado para pregar o evangelho aos gentios. Mas ele também não se contenta somente com isso, ele queria pregar aos seus compatriotas, os judeus. E aqui o livro de Romanos é um livro maravilhoso, onde o apóstolo Paulo nos ensina segredos sobre a graça e a justiça do nosso Deus, que está em Cristo Jesus. Então ele fala muito sobre a lei e a graça. Então essa carta ela é muito direcionada para os seus compatriotas, os judeus. Então ele insistentemente, de forma insistente, ele mostrava aos judeus que a justiça de Deus vem pela fé, em detrimento da justiça da lei que diz, o que o homem fizer, estas coisas viverá por ela. Então, eu quero até pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos lá, desfolhe ela um pouquinho e vamos lá para o capítulo 10. Olha o que diz, capítulo 10 de Romanos. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Nós vemos aqui apóstolo Paulo dizendo: olha, o desejo do meu coração e a minha oração é pelos israelitas. Ou seja, o apóstolo Paulo ele queria muito que os judeus, os israelitas, entendessem a mensagem da cruz, o evangelho, a vinda do Messias. Então, ele insistentemente
pregava isso, falava. Nós podemos ver em toda a carta que ele escreveu à igreja de Roma, essa insistência dele, né? Por causa deste cuidado da lei que os judeus religiosos insistiam a ter como forma de regra, né? O exclusivismo, somente nós que estamos certos, isso estava muito incutido na cabeça dos judeus religiosos. Isso os levaram a ser pessoas moralistas, né? Julgando aqueles que não tinham a lei, querendo ser melhor do que os outros, agindo muitas das vezes sem compaixão. Paulo também ele apresentava um evangelho segundo a graça de Deus para com os homens por meio da fé em Cristo Jesus, né? Um evangelho que revela a justiça de Deus, e esta justiça que é do princípio ao fim é pela fé, né? Onde ele diz que o justo viverá pela fé. Então esse é o contexto desse livro maravilhoso de que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma. O apóstolo Paulo, irmão, ele relata sobre a ira de Deus. Nós podemos ver isso no capítulo 1 de Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18. O apóstolo Paulo ele relata sobre a ira de Deus contra a humanidade, ou seja, que contra os judeus, gentios, gregos, bárbaros, toda a humanidade, na qual estes são indesculpáveis por suprimirem a verdade pela injustiça. E esse suprimir aqui, a ideia desse verbo é a pessoa afogar, ou seja, eu não quero, eu não desejo essa verdade. Então ele troca a verdade pela injustiça. E o apóstolo Paulo ele fala, né, sobre essa ira de Deus que será revelada, que é revelada, né, nos céus contra toda impiedade e justiça. No capítulo 2 é onde nós lemos que é o justo juízo de Deus. O apóstolo Paulo ele trata sobre um comportamento reprovável dos judeus religiosos, que ali nós podemos caracterizar como moralistas, né? Então, que se sentiam na posição de julgamento por terem a lei, né? Julgando aqueles que não tinham a lei, mas eles mesmos não cumpriam a lei, né? Julgavam aos outros, mas praticavam as mesmas coisas, não é? Pensando que escapariam do juízo de Deus por terem a lei, né? O apóstolo Paulo também, ele os chama ao arrependimento. Nós podemos ver aqui, nós vamos acompanhar essa leitura, e o apóstolo Paulo ele chama estes ao arrependimento. Mas eles continuam com as suas teimosias, né, de um coração obstinado, acumulando para si cada vez mais a ira de Deus. Quando Deus revelará no justo julgamento, na qual Ele retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Nessa passagem também nós aprendemos que este comportamento reprovável de julgamento desses religiosos moralistas, que eles colocam sobre as outras pessoas sem lei, sendo que eles mesmos não cumprem a lei e é indesculpável diante de Deus. Então, irmãos, dentro dessa leitura que nós fizemos, eu quero chamar a sua atenção para pontos interessantes nessa leitura. Primeiro, no verso 1, acompanhem na sua Bíblia. Volta lá no capítulo 2 de Romanos. Olha o verso 1 do capítulo 2. Diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Irmãos, o que nós podemos aprender nesse primeiro momento? Eu vejo aqui a transferência de culpa, né? O verso 1, nós podemos ver isso acontecendo, por exemplo, no Jardim do Éden. Isso aqui é a síndrome de Adão, não é? Por quê? Porque nós vemos que esses moralistas, eles querem sempre, eles nunca assumem o seu pecado.
querem sempre julgar o outro, né, porque ele não está fazendo para justificar o seu erro. E nós vemos isso, né? Adão e Eva. Ali quando Eva, ela comeu do fruto, e Adão também depois comeu do fruto, e quando Deus chegou até eles, ei Adão, onde você está? Eu estou aqui com vergonha. Por quê? Por que você está com vergonha? Porque é a mulher que tu me deste. Então é a transferência de culpa. Não é? Então nós vemos isso claramente nesses judeus religiosos moralistas. Né? Então o apóstolo Paulo, ele começa a tratar aqui no capítulo 2 sobre isso. Não é? Então nós vemos também uma cegueira espiritual na vida, né, desses moralistas. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá no verso 2. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. E o verso 3, assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus. Então nós vemos aqui uma cegueira espiritual. Sabe, é aquela pessoa, esses moralistas são aqueles que olham para a pessoa, vê o problema, vê o defeito, e ele quer tirar o cisco do olho daquela pessoa, sendo que ele tem uma trave na sua vista. E nós podemos ver isso em Lucas, capítulo 6, verso 37, quero te convidar a você ler comigo. Lucas, capítulo 6, olha o que Jesus fala sobre isso. Lucas, capítulo 6, verso 37. Olha o que ele diz: não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez essa seguinte comparação. Olha que interessante. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele começa aqui a falar sobre essa questão da cegueira espiritual que os moralistas, aqueles que achavam, eu tenho a lei. E Jesus tratou essa questão. E é engraçado que quando nós começamos a falar sobre isso, essa transferência de culpa, né, essa cegueira espiritual, será que isso também não tem acontecido no nosso meio? Muitas das vezes, nós não assumimos a nossa culpa, sempre olhamos, aquele irmão está com pecado, aquela pessoa pecou, aquela pessoa vai para o inferno, aquela pessoa é isso, aquilo, e nós esquecemos de olhar para nós mesmos. E aí, essa cegueira, logo vem essa cegueira espiritual, né? Que muitas das vezes nós queremos tirar o cisco, corrigir aquele irmão, corrigir aquela pessoa, mas esquecemos de nos autocorrigir, olhar para dentro. A terceira coisa que nós podemos perceber nesse capítulo 2, está no versículo 4, por exemplo, que diz assim, lemos aí: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade,
tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Terceira coisa que nós podemos ver aqui, nesses moralistas, nesses religiosos, é o desprezo pelo grande amor de Deus. Isto os levou a não reconhecer que esta bondade de Deus os leva ao arrependimento, ou seja, a mudança de comportamento, pois essa é exatamente o que significa a palavra arrependimento. É a mudança de comportamento. E eu quero até, irmãos, analisar um pouco sobre essa questão. O arrependimento, que tem por significado mudança de comportamento, ele tem 3 formas de nós analisarmos o arrependimento. Primeiro, pelo intelecto aqui, a consciência. Reconhecimento do erro. Primeiro eu analiso e vejo, reconheço, eita, errei. Meu Deus, eu errei, pequei aqui. Isso é o intelecto. Segunda parte do arrependimento emocional, que é a tristeza. Nós nos sentimos tristes, muitas das vezes até choramos, nos entristecemos por reconhecer o erro. E depois a ação motora, que é o quê? A atitude. Eu reconheci meu erro, me entristeci, agora eu mudo de direção. Eu estava indo para cá, agora eu vou para lá. Esse é o verdadeiro significado do arrependimento, diferente do remorso. O remorso, você reconhece o erro? Sim. A pessoa que sente o remorso, ela reconhece o erro? Sim. Ela fica triste? Sim. Mas falta ali uma coisa: mudança de percurso. Quando não há mudança de percurso, a pessoa não se arrependeu, ela só sentiu remorso. E é exatamente isso que estava acontecendo na vida desses moralistas, desses judeus religiosos, que apóstolo Paulo está aqui advertindo. Lembra que nós lemos lá no capítulo 10, onde o apóstolo Paulo fala: irmãos, eu desejo no meu coração, e a minha oração é que esses israelitas sejam salvos. Então aqui o apóstolo Paulo estava insistentemente dizendo: ei, vocês precisam parar com isso. E aí a gente vê, irmãos, que muitas das vezes nós acabamos também caindo neste erro. Até porque os judeus religiosos conheciam toda a lei, conheciam a palavra, mas do que adiantavam conhecer tanto se eles não conseguiam praticar? Eles olhavam para as pessoas que não tinham lei e falavam: vocês estão errados, vocês estão agindo errado. Mas eles estavam por trás fazendo a mesma coisa. E é isso exatamente que aqui a palavra de Deus está tratando. E quando nós desprezamos o amor de Deus, não temos arrependimento. Não há mais arrependimento. Você se acostuma, as pessoas acabam se acostumando com a palavra, ai, lá vem o pastor, ai, esse salmo de novo, ai, essa palavra de novo. Por quê? Porque está desprezando o amor de Deus. E não está tendo o arrependimento, mas sim o remorso. Quarto ponto que nós podemos perceber no comportamento desses religiosos moralistas: dureza e teimosia de coração. Nós podemos ver isso no versículo 5 e 6. Olha o que diz: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento.
Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. A dureza e teimosia de coração. Percebe, irmãos, que uma coisa vai puxando a outra. Primeiro, transferência de culpa. Segundo, cegueira espiritual. Terceiro, desprezo pelo grande amor de Deus, não se arrependendo. E quarto, dureza e teimosia de coração. E essa dureza e teimosia de coração aumenta ainda mais o castigo que sofrerá no dia em que será revelado na ira de Deus, o justo julgamento de Deus. E a recompensa de Deus será de acordo com o que cada um fez, ou seja, este julgamento aqui é um julgamento individual intransferível. Ou seja, é um julgamento que irá julgar os seus atos, os seus procedimentos. Você pregou, você falou, você exigiu daquele, mas você fazia a mesma coisa. Então, isso vai endurecendo o coração, vai deixando o coração endurecido, cauterizado. Tem uma parte na Bíblia que diz assim: aquele que muito é corrigido, ele vai cair sem que haja cura. Isso é cauterização. Nós vemos aqui na vida desses moralistas religiosos uma cauterização. E isso é muito ruim para nós. É muito ruim para as nossas vidas. E muitas das vezes acabamos agindo assim também, com dureza e teimosia de coração. E isto só aumentará o castigo, conforme a palavra de Deus. Irmãos, em vista a esses comportamentos desses religiosos moralistas, é possível perceber que muito de nós reproduzimos isso no nosso dia a dia. Reproduzimos a transferência de culpa, julgando as pessoas. E com isso temos a cegueira espiritual. E aí acabamos desprezando o amor de Deus, o grande amor de Deus, a tolerância, aquela paciência que Deus tem. E aí, endurecendo o coração, com teimosia. Acabamos reproduzindo isso no nosso dia a dia. A maneira que nós tratamos o nosso próximo é que devemos ter a verdadeira mudança de atitude, arrependimento. Como que você está tratando o seu próximo? Como que você está olhando para essa pessoa que às vezes nem tem o conhecimento que você tem da palavra de Deus? Como? E é isso que o Senhor está nos chamando a atenção. Ao contrário deste comportamento, a palavra de Deus nos mostra que há uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo, ele começa aqui a desenvolver, falando da graça do nosso Senhor. Da graça de Deus. Há uma promessa para aqueles que permanecem debaixo da graça de Deus, revelada por meio do Evangelho. E assim, persistindo em fazer o bem e obtendo a vida eterna. Nós precisamos persistir em fazer o bem, sem olhar a quem. O justo juízo de Deus. No versículo 7, do versículo 7 ao versículo 10, nós agora apóstolo Paulo aqui, ele começa a nos ensinar sobre o justo juízo de Deus. Olha o que diz, o verso 7, ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade.
O verso 8, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Ao verso 9, haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. A prática do bem. Não adianta, irmãos, nós temos conhecimento de Gênesis, Apocalipse, das Escrituras, da Palavra de Deus, se nós não praticarmos. Como praticarmos isso? Nós temos que praticar na vida do outro. Não adianta você dizer que ama a Deus, mas não ama o seu irmão. Você julga o seu irmão. Você oprime o seu irmão. A prática que aqui a palavra de Deus está nos chamando a atenção para praticarmos. Praticarmos o bem, continuar, persistir em fazer o bem. E no verso 11, olha o que diz o verso 11 do capítulo 2. Pois em Deus não há parcialidade. Deus trata todos com igualdade. Deus julga conforme o seu procedimento. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 10. É interessante nós vermos essa passagem. Deuteronômio capítulo 10, o verso 17. Deuteronômio capítulo 10, verso 17, diz: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. O nosso Deus é um Deus que age, Ele não age com parcialidade e nem suborno. É o justo julgamento de Deus. Não há desculpas, pois a graça de Deus foi manifestada aos homens. O versículo 12, que diz: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Preste atenção nisso. Ó, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Porque, o verso 13, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus. Olha aí, não são os que ouvem a lei. Não são aqueles que leem, ouvem, que serão justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. O versículo 14, de fato, quando aos gentios que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuem a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. Queridos, não há desculpas. Aquele que sem lei pecar vai perecer. E aquele que com lei
pecar, vai perecer. É como a palavra de Deus diz, o próprio apóstolo Paulo fala lá no capítulo 3 mesmo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É aqui que é o ponto. Aqui que é o ponto. Que o apóstolo Paulo ele começa a dizer, olha, a graça é para todos, para os sem lei e para os com lei. Porque ambos perecerão se pecarem. Mas há uma justiça, uma justificação por meio da fé em Cristo Jesus, e nós vamos verificar isso. É importante nós sabermos, irmãos, que Deus, Ele manifestou-se à humanidade por meio da criação, por meio da consciência, por meio das Escrituras e por meio de Jesus. Né? Apóstolo Paulo, ele trata isso daí, não é? Olha o que ele fala lá em Romanos capítulo 1, vê aí, verifica na sua Bíblia. No capítulo 1, no verso 20, por exemplo, no verso 19. Pois o que Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, Deus, desde a criação, Ele se apresentou como Deus. A própria criação revela que existe um Deus. A consciência, todos nós, todo ser humano tem a consciência do bem e do mal. Diferente de um animal, não é? Um leão, quando mata um bicho e matou e comeu, ele fica triste. Matei aquele bicho. Não, porque ele não tem consciência. E pelas Escrituras, está aqui, está escrito. É uma forma que Deus se revela. É uma forma que Deus se manifesta à humanidade. E através de Jesus Cristo. Que não tem como negar a vinda de Cristo Jesus, a sua morte na cruz do Calvário, a sua ressurreição, os apóstolos, tudo são testemunhas da manifestação da graça de Deus. Nessa passagem que nós lemos aqui, o verso 7 ao verso 10, e o verso do verso 12 até o verso 15. Nesta passagem, apóstolo Paulo, irmãos, ele destrói, ele desmonta todo tipo de pensamento de moralistas, que se sente superior aos outros, religiosos, todos os pensamentos filosóficos e religiosos que queiram se justificar por meio de suas obras. Através das observâncias das suas tradições religiosas diante de Deus. Pois Deus é o justo juízo, conforme ele diz no capítulo 3, verso 9. Aqui mesmo em Romanos. Vamos ler, capítulo 3, verso 9. Olha o que o apóstolo Paulo diz. O que concluímos então? Ele diz, o que eu vou concluir então? Estamos em posição de desvantagem? Não já demonstramos que tanto judeu como gentio estão debaixo do pecado? É aqui, irmãos, é isso exatamente que o apóstolo Paulo está nos ensinando sobre essa passagem do capítulo 2. Ele está dizendo, o que concluímos então? Estamos em posição de desvantagem? Né? Não já demonstramos que tanto judeus quanto gentios, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, olha o que ele diz, como já está escrito, que diz assim, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus,
Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Suas gargantas são como um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes estão nos seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhece o caminho da paz, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Está aqui, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmão, antes mesmo de você entender, você que está me ouvindo, antes mesmo de você entender sobre as boas novas, eu preciso te dar uma má notícia. A má notícia, sabe qual que é? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A boa notícia, as boas novas, é que a justificação para o seu pecado está em Cristo Jesus, que foi derramado pela graça do nosso Deus, dando o seu Filho para nos justificar. Que bênção! Que bênção! O justo juízo de Deus, Ele trata todos com igualdade, imparcial. Não há desculpas, pois a graça de Deus foi manifestada aos homens. Terceiro, a justiça. A justiça de Deus é por meio da fé. Não é por meio das obras. Não é por você guardar a lei. Não é por você observar a lei. Porque como lemos, tanto aquele sem lei, com aquele que com lei vai perecer. Mas a justiça por meio da fé. Continue com a sua Bíblia aberta. Olha o que diz no verso 21 do capítulo 3. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente, olha aqui, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Ou seja, a própria lei e os profetas testemunham, dizem dessa justiça que provém de Deus. Justiça de Deus que é mediante a fé em Cristo Jesus, o seu Filho, para todos os que creem. Não há distinção. Não há distinção. Não há distinção de cor, não há distinção de raça. Não há, ele é judeu, ele é... Não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Querido, talvez você siga uma religião onde ela te subjuga. Ela mesma, a própria religião, subjuga você a fazer, mas ela não faz. Mas aqui está, nós somos justificados gratuitamente pela graça, por meio da redenção em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! A justiça por meio da fé. A justiça de Deus, irmãos, ela é manifestada por meio da fé em Jesus Cristo, seu Filho, e a todos que creem. E isto é testemunhado pela lei e pelos profetas, como nós lemos.
Em Romanos, que nós lemos lá no comecinho, Romanos capítulo 10, no verso 4, o apóstolo Paulo diz assim: porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Aleluia. E por fim, no versículo 16, volta lá no capítulo 2, versículo 16, diz assim: isso tudo que nós vemos aqui, que o apóstolo Paulo apresentou para nós, por meio aqui dessa carta, isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o quê? Os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Os segredos dos homens serão julgados. Queridos, muitas das vezes que nós aconselhamos pessoas, recebemos as pessoas, ouvimos as pessoas, nós acreditamos naquilo que ela nos diz. Mas Deus, Jesus, naquele dia, Ele vai julgar os segredos do coração. Sabe, aquilo que ninguém sabe. Aquilo que você nega sempre, mas está lá. Os segredos do coração serão revelados. Serão julgados. E este julgamento será feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, são indesculpáveis. Não há desculpas. Não tem como você se desculpar. Concluo, irmãos, que na exposição dessa palavra, nós possamos aprender uma coisa: a não praticar estes erros que nos foi trazido à luz sobre os comportamentos desses religiosos moralistas, que são totalmente reprováveis por Deus. O julgamento, sabe, esse comportamento de julgar o outro, esse comportamento de querer ser mais do que o outro. E que busquemos, irmãos, alcançar corações sábios e humildes diante de Deus. Não julgando a ninguém. Nós, irmãos, não fomos chamados para julgar ninguém. Não julgue ninguém. Não procure tirar o cisco. Né? Não procure julgar aquele que está sem lei por conta de você ter conhecimento de alguma coisa. Sendo que muitas das vezes você e eu pratica as mesmas coisas. Porque Deus, Ele sim é o fiel e justo juiz de todos os homens. Queridos, eu quero, dentro desse estudo, dessa palavra que Deus ministrou no nosso coração, eu quero desafiar você a continuar a pregar este evangelho que revela a verdadeira justiça de Deus. Justiça essa que desde o princípio ao fim é pela fé em Cristo. Não julgue, mas pregue o evangelho de amor e de graça. Não deixe-se ser levado pela transferência de culpa, mas reconheça o seu erro, reconheça o seu pecado. Não deixe que a cegueira espiritual te cegue de uma forma que você não enxergue aquilo que está acontecendo na sua vida. Não despreze o amor de Deus. Não endureça
o seu coração. Então, que nós possamos, irmãos, continuar pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Vejo que é uma grande oportunidade para nós, nessa pandemia, nesse momento de isolamento, nesse momento onde Deus está nos dando a oportunidade de nós pensarmos sobre isso. É tremendo que a mensagem do domingo passado, Deus falou conosco sobre a parábola do homem rico e Lázaro. Nós aprendemos de coisas que aquele homem perdeu a oportunidade em vida. Ele viu o valor da sua alma, do que adiantou ele ganhar o mundo inteiro e perdeu a sua alma. Então, ao invés, irmãos, de nós julgarmos, que nós possamos fazer aquilo que o apóstolo Paulo está nos ensinando, a palavra de Deus está nos ensinando, que nós apresentemos o Evangelho, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a justiça que vem do Senhor por meio de Jesus Cristo. Ele sim que nos justifica. E tudo isso é por meio do amor. Ele nos dará um coração, Ele trocará esse coração endurecido e nos dará um coração segundo Ele. Um coração onde vai ser imprimido as verdades de Deus, onde ninguém precisará o ensiná-lo, porque o Espírito Santo estará aí com você. Você, meu irmão, talvez essa palavra alcançou o seu coração e te mostrou algumas verdades. Volte para o Senhor. E a você, que ainda não tomou a sua decisão por Jesus Cristo, eu quero dizer uma coisa para você. O seu esposo não vai te salvar. A sua esposa não vai te salvar. O seu filho não vai te salvar. Quem vai te salvar é Jesus Cristo. Então, você tem que ir até Ele. É você. Não é porque o seu esposo é crente que você acha que está tudo certo. Não. O Senhor está falando ao seu coração. E quando você ouvir, não endureça o vosso coração. Agora é o momento, querido e minha querida, de você tomar uma decisão por Jesus Cristo. Pois é isso que o apóstolo Paulo, incessantemente, incansavelmente, pregou à igreja de Roma. Escreveu essa carta, dizendo sobre a justiça que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. Amém? Eu quero te convidar agora, você baixar sua cabeça e nós vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Deus, porque nós aprendemos que nós não devemos transferir a culpa julgando os outros. Senhor, nós aprendemos que nós temos que nos livrar da cegueira espiritual, porque quando nós transferimos a culpa e julgamos, nos tornamos cegos, nós não conseguimos enxergar aquilo que está complicando a nossa vida. E onde o Senhor quer trabalhar no nosso coração. E quando nós continuamos com isso, a gente acaba desprezando o Teu grande amor por nós. E consequentemente, Deus, nós endurecemos com teimosias no nosso coração. Pai, não deixe que isso continue. Ó Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, nos transforma e nos faz pessoas novas. E que as coisas velhas ficam para trás e que tudo se torne novo. Por quê? Porque o Senhor é um Deus justo.
É um juiz justo. O Senhor trata todos com igualdade. O Senhor não há desculpa, pois a graça do Senhor foi manifestada aos homens de várias formas, por meio da criação, por meio da consciência humana, por meio das escrituras da sua palavra e por meio de Jesus Cristo. E nós aprendemos que a justiça é por meio da fé em Cristo Jesus, porque todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da glória do Senhor, mas o Senhor, por nos amar, deu-nos Jesus Cristo, que é a nossa justiça. E também aprendemos, Senhor, que o Senhor é o Deus que revelará, o Senhor é o Deus que julgará os segredos do coração do homem. E não tem como escaparmos. Então, Senhor, eu te peço, Deus, abençoa a tua igreja, que nós possamos crescer nesta graça e neste conhecimento. E também peço, Senhor, que o Senhor continue abençoando essa pessoa, que ainda, Senhor, não tomou a decisão pelo Senhor. Ó Deus, esteja tocando nesse coração. Em nome de Jesus. Deus, eu quero orar também, Senhor, por aqueles que estão sofrendo por conta dessa pandemia. Pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que estão nos hospitais, estão enfermos, estão internados ali, Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa de misericórdia, Senhor, para com essa nação. Usa de misericórdia para com este mundo, Senhor. Ó Deus, e que todos possam amolecer esse coração endurecido e ver que o Senhor os está chamando para uma reconciliação. Ó Deus, nós oramos, Senhor, por todas as nações que estão passando por esses momentos tão difíceis. Derrama, Senhor, da tua graça e do teu amor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe você grandemente, né, que você possa continuar lendo a palavra de Deus, né, e não, é como eu disse, não deixa de participar, né, se você não está participando, você está perdendo, né, os encontros que nós estamos tendo de grupos familiares, de terça e sexta-feira. Irmãos, não se isole. Né, ali nós vamos comentar essa mesma palavra, onde você vai ter oportunidade de compartilhar, de dizer, olha, Deus falou tremendamente nessa parte, onde você vai poder testemunhar, e o seu testemunho vai edificar o outro irmão. Irmãos, e assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Deus abençoe, um grande beijo no coração de todos vocês. Amamos vocês e que a graça, né, que a graça do nosso Deus, né, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês. Deus abençoe grandemente. Amém.